Ezequiel capítulo 28. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração está elevado e tu disseste: eu sou Deus, eu me assento no lugar de Deus no meio dos mares, porém tu és homem e não Deus, embora estabeleças teu coração como o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo que eles possam esconder de ti. Com a tua sabedoria e com o teu entendimento, conseguiste para ti riquezas e conseguiste ouro e prata para os teus tesouros. Pela tua grande sabedoria e pelo teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e o teu coração está elevado por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto tu puseste o teu coração como o coração de Deus, eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti, os terríveis da terra, das nações, e eles desembainharão as suas espadas contra a beleza da tua sabedoria, e eles corromperão o teu brilho. Eles te derrubarão até a cova, e tu morrerás, as mortes daqueles que são mortos no meio dos mares. Tu dirás: eu sou Deus, diante daquele que te mata? Mas tu serás homem, e não Deus, na mão daquele que te mata. Tu morrerás as mortes dos incircuncisos pela mão de estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estivestes no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei, para que te contemplem. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo no teu meio, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Sidom e profetiza contra ela e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Sidom, e eu serei glorificado no meio de ti, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver executado juízos nela e for santificado nela. Porque eu lhe enviarei peste e o sangue nas suas ruas, e os feridos serão julgados no meio dela, pela espada sobre ela por todo lado, e eles saberão que eu sou o Senhor. E não mais haverá espinho que atormente sobre a casa de Israel, nem nenhum espinho que cause dor a todos que estão ao redor dela, que os desprezam, e eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu tiver ajuntado a casa de Israel dentre as pessoas, entre as quais estão espalhados, e eu for santificado por eles à vista dos pagãos, então eles habitarão na sua terra que eu dei ao meu servo Jacó, e eles habitarão com segurança nela, e edificarão casas, e plantarão vinhas. Sim, eles habitarão com confiança quando eu tiver executado juízos sobre todos os que desprezam ao redor deles, e eles saberão que eu sou o Senhor Deus.
capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, no 10º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, Faraó, rei do Egito, o grande dragão que está no meio de teus rios e que disse: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em tuas mandíbulas, e farei com que os peixes dos teus rios grudem nas tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios grudarão nas tuas escamas. E te deixarei lançado no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Tu cairás sobre os campos abertos, não serás recolhido nem ajuntado. Eu te dei por alimento aos animais do campo e aves dos céus. E todos os habitantes do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque eles se tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Quando eles se apoderaram de ti pela tua mão, tu te quebraste e lhe rasgaste todo o ombro. E quando se debruçaram sobre ti, te quebraste e fizeste todos os seus lombos ficar numa posição. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei uma espada sobre ti, e cortarei fora de ti homem e animal. E a terra do Egito será assolada e devastada, e eles saberão que eu sou o Senhor, porquanto ele disse: o rio é meu e eu o fiz. Eis que, portanto, eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito totalmente devastada e assolada, desde a torre de Sevene até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem passará por ela, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. E tornarei a terra do Egito assolada no meio dos países que estão assolados, e as suas cidades entre as cidades que estão devastadas serão assoladas por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas nações. Porém, assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, eu ajuntarei os egípcios dentre as pessoas, aonde eles foram espalhados, e eu trarei novamente o cativeiro do Egito. E os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua habitação, e eles serão ali um reino baixo. Será o mais baixo dos reinos, nem mais se exaltará sobre as nações, porque eu os diminuirei, para que eles não governem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel que lhes traz sua iniquidade à lembrança, quando olharem após eles, mas saberão que eu sou o Senhor Deus. E aconteceu que no 27º ano do 1º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro foi descascado. Ainda assim não houve paga, e ele nem a seu exército por Tiro, pelo serviço que havia prestado contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e tomará a sua presa, e esta será paga pelo seu exército. E eu lhe dei a terra do Egito pelo seu trabalho, com o qual serviu contra ela, porquanto forjaram por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia eu farei com que o chifre da casa de Israel brote, e eu te darei a abertura da tua boca no meio deles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30. A palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo: filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: uivai, ai daquele dia, porque o dia está perto, o dia do Senhor está mesmo perto. Um dia nublado será o tempo dos pagãos. E a espada virá sobre o Egito, e grande dor haverá na Etiópia, quando os mortos caírem no Egito, e eles tomarão a sua multidão, e seus fundamentos serão demolidos. Etiópia, Líbia e Lídia, e todas as pessoas misturadas, e Cube, e os homens das terras aliadas, eles cairão pela espada. Assim diz o Senhor: aqueles também que sustêm o Egito cairão, e o orgulho do seu poder cairá. Desde a torre de Sevene eles cairão pela espada, diz o Senhor Deus. E serão assolados no meio das nações que estão assolados,
e suas cidades estarão no meio das cidades que estão devastadas. E eles saberão que eu sou o Senhor quando tiver ateado fogo no Egito e quando todos os seus ajudadores forem destruídos. Naquele dia, mensageiros sairão de mim em navios para amedrontarem os sossegados etíopes. E grande dor virá sobre eles, como no dia do Egito, porque eis que ele vem. Assim diz o Senhor Deus: eu também farei com que a multidão do Egito cesse pela mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os terríveis das nações, serão trazidos para destruírem a terra, e eles desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra com os mortos. E tornarei os rios secos, e venderei a terra à mão dos perversos, e farei com que a terra fique assolada, e tudo o que há nela pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: eu também destruirei os ídolos, e farei com que as suas imagens cessem em Nof, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei medo na terra do Egito. E farei com que Patros fique assolada, e porei fogo em Zoã, e executarei juízos em No. E derramarei minha fúria sobre Sim, a força do Egito, e cortarei fora a multidão de No. E porei fogo no Egito, Sim terá grande dor, e No será fendida, e Nof terá aflições diariamente. Os jovens homens de Aven e Pibesete cairão à espada, e essas cidades irão em cativeiro, e em Táfnis também. O dia se escurecerá quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o esplendor da sua força. Quanto a ela, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e eles saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no primeiro mês, no 7º dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não será atado para ser curado, para pôr uma roldana, para amará-lo, para fazê-lo forte, para segurar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços. O forte é aquele que foi quebrado, e eu farei a espada cair de sua mão, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas nações. E eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e ele gemerá diante dele com os gemidos de um homem mortalmente ferido. Mas fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e os braços de Faraó cairão, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu colocar a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E eu espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as nações, e eles saberão que eu sou o Senhor.